Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se então o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o transportou à cidade santa e, pondo-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Incumbiu os seus anjos de velarem por ti, eles te tomarão em suas mãos, para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua grandeza. E disse-lhe: Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o demônio o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque depois que tiver sido provado, receberá a coroa da vida. Carta do apóstolo São Tiago, capítulo 1, verso 12. Não se está no mundo sem tentações, e isso para nós não é nenhuma novidade. Estamos todos no mundo, somos criaturas humanas, feitos da lama de Adão, e sabemos esta verdade de modo experimental, de modo prático. Não se está no mundo sem essa confusão de ver bem onde está o mal. Ou a tentação é isto: se deixar iludir por um mal travestido de bem. E nós precisamos estar atentos agora, no início deste itinerário quaresmal, principalmente quanto ao modo como Deus nos vê. O que Deus pensa a meu respeito e ao vosso? Podem ter certeza que é bem diferente daquilo que nós pensamos a nosso próprio respeito e aquilo que as pessoas dizem de nós, tanto de bem como de mal. Se nós não nos convencermos daquilo que somos diante de Deus, ficará as penitências, o anúncio da penitência quaresmal e as penitências quaresmais propriamente ditas não produzirão efeito, ou um efeito muito minguado, porque é difícil lidar com um enfermo que está convencido de que é saudável, ou de que seu caso não é tão grave assim. O que pode fazer um médico quando tem nas mãos, quando tem que tratar um paciente que não se convence da gravidade do seu estado, ou que imagina que a coisa não é tão feia e que, portanto, não precisa esquentar a cabeça nem se preocupar?
Meus caros, depois do pecado original, trazemos todos nós, todos, sem exceção, 3 feridas. 3 feridas. E é interessante que, pegando aqui uma figura da natureza, do modo como as coisas funcionam na natureza, fica mais fácil para uma fera capturar uma presa quando percebe o cheiro do sangue dela no ar, quando consegue farejar que há um animal ferido cujo sangue espalha o seu odor no ar. Fica fácil para a fera predar a sua presa quando ela já está ferida, porque não vai oferecer resistência, não vai dar conta de lutar, não vai dar conta, está ferida. E é este exatamente o nosso caso. Ainda que tenhamos o melhor conceito a nosso próprio respeito, aos olhos de Deus as coisas não são bem assim como nossa boa aparência e o nosso bom diagnóstico médico parecem sugerir. Temos 3 feridas. Satanás as fareja bem e conta com elas para nos predar. A primeira ferida é aquela cujo termo conhecemos, é um termo que está nas Escrituras, chamada concupiscência ou carne. E trazendo o vocabulário mais perto para a língua falada, para o português falado, concupiscência ou carne é a sensualidade. E a sensualidade é uma espécie de dependência que faz o indivíduo referir tudo ao seu próprio corpo, tudo ao seu bem-estar. E ao prazer que ele pode obter quando trata de modo suave o seu próprio corpo. O que restou para o homem que perdeu a Deus? O que sobrou para o homem que perdeu a Deus, que não vê mais Deus no seu horizonte? Inclinar-se de modo desordenado para satisfazer as suas paixões. As paixões que estão no seu corpo. E qual é o efeito da paixão? A paixão, ela inverte a ordem na qual Deus nos criou. E a ordem que na qual fomos criados é esta daqui. A razão deve montar os sentimentos e as paixões. Como acontece, não é o cavalo que monta o cavaleiro, mas é o cavaleiro que monta o quê? O cavalo. Conosco já não acontece mais assim. A razão que deveria montar as paixões, que deveria regrá-las, não pode mais fazer isso. Está ferida, está enfraquecida, está obscurecida. Então, ao invés de dominar as paixões, a razão é dominada pelas paixões. E deve servir a elas, não se movendo, não se inclinando para outra coisa a não ser para aquilo que é vantajoso, prazeroso e deleitoso. As paixões causam uma espécie de cegueira de alma.
O cego é aquele que não enxerga, e o apaixonado, neste sentido, é aquele que perdeu completamente de vista Deus e não vê outra coisa a não ser a si mesmo. Não tem outra meta a buscar e atingir a não ser o que lhe convém e o que lhe cai no gosto. A segunda ferida é a da soberba, é a do amor próprio. O soberbo é aquele que, amando sua suposta excelência, ama de modo desordenado aquilo que ele considera como propriedade própria, como algo que brotou e nasceu nele. Ele tem, os outros não. Ele é, os outros não são. Ele faz, é capaz, os outros são incapazes. Então o soberbo, não se sentindo devedor em nada de Deus, se autoriza a desprezar, julgar, criticar, condenar, marginalizar os demais. Ninguém é como eu, ninguém sabe o que eu sei, ninguém faz como eu fiz, ninguém chegou aonde eu cheguei, ninguém tem o que eu tenho. Esta é a ferida da soberba. E a terceira ferida, a da avareza. O avaro é uma espécie de louco, porque imagina de modo absurdo que a quantidade, o império dos bens materiais é garantia de vida longa. Portanto, quanto mais eu tiver, mais viverei, mais seguro estarei de uma vida longa e tranquila, como se a morte pedisse o extrato bancário de quem quer que seja, né? Como se a morte quisesse saber do extrato bancário, não quer saber. O avarento é o principal, é o pior mentiroso para si mesmo, o que mais mente para si. Apegando-se de modo desmedido aos bens da terra, imagina que com isso terá uma vida longa e duradoura, como se tudo dependesse tão somente do seu império de bens. E não é assim. Então, quando com Adão rolamos a montanha do paraíso e ficamos à beira do precipício, a um palmo de cair no precipício, esse nível onde estamos todos parados, a um palmo do precipício, de cair de vez, naquele buraco, naquele abismo, cuja profundidade não se pode medir, é ali que Satanás nos fareja. Ele sabe muito bem, meu querido irmão, minha amada irmã, onde é que perdemos o controle sobre nós mesmos. Qual é das feridas a nossa pior? Onde é que podemos lhe oferecer menos resistência? Então, se nos apresenta assim, com aquilo que gostamos. Contanto que passemos a vida inteira nesse engano, nessa ilusão, nessa miragem, de modo que, ao encerrar o tempo da salvação, que é este, encerrado o tempo da salvação, iludidos, enganados, ele possa nos empurrar de vez no precipício, onde se cai e dali não se sai
nunca mais. Portanto, meus caros, os exercícios de piedade, de penitência que nos são sugeridos nestes dias, servem exatamente para isso, para acordarmos deste desmaio, para despertarmos. Por isso, Jesus, nosso Senhor, em quem Satanás não encontrou nenhuma ferida pela qual pudesse vencê-lo, enfraqueceu-se de propósito por um jejum rigoroso. Foram 4 homens na história que fizeram esse tipo de jejum: Moisés, no deserto, jejuou 40 dias. Elias, o profeta, no deserto, jejuou 40 dias. Jesus Cristo, nosso Senhor, no deserto, jejuou 40 dias. E São Francisco de Assis, no Monte Alverne, jejuou 40 dias. As práticas penitenciais têm esta função, este fim, de nos fazer despertar para o estado no qual realmente estamos, nos tirar da miragem, da ilusão, esta corroborada pelo mundo, que diz: não, está tudo bem, vamos viver, não há com o que se preocupar, toca a vida, prepare-se para a próxima distração, para o próximo entretenimento no final de semana que vai chegar, não esquente a cabeça com nada. E no entanto, meus senhores e minhas senhoras, herdeiros das feridas de Adão, nossa vida não é esta. A melhor comparação é de um bicho ferido que sangra à beira de um precipício, farejado por uma fera. Nosso Senhor desceu pela encarnação e agora, no início da sua vida pública, desce pelo jejum até onde estamos, para nos ajudar a fazer o que sozinhos jamais daremos conta de realizar, para, como bom pastor, nos oferecer seus braços, o seu apoio, para que enfim possamos retomar aquele caminho que nos conduz de volta a Deus e à casa de Deus. Mas vocês sabem muito bem, não se trata um doente teimoso. É muito difícil lidar com um doente que chama a doença de saúde e que corre atrás da doença. Então, a primeira, olha aqui, como eu disse, algumas pessoas acharam engraçado. Não adianta agora encher a geladeira de ovos, ela não vai comer carne. A primeira coisa a fazer é convencer-se do nosso real estado. Enquanto degredados filhos de Eva, uma vez que aceitamos o diagnóstico que o Espírito Santo oferece a todos nós a respeito do nosso estado diante de Deus, daremos maior valor e nos empenharemos de corpo e alma em fazer bem os exercícios de penitência da quaresma, uma vez convencidos de que se não fizermos nada, se nos deixarmos
levados seremos, sem sombra de dúvida, mas para o precipício, para o abismo. O Senhor agora desce, Ele que desceu pela encarnação, agora desce pelo jejum até onde nos encontramos, tombados, vencidos por nossas feridas agravadas, pelos nossos pecados repetidos, reincididos. Tomemos a peito a tarefa de cooperar e de colaborar com a graça. Porque aqui ninguém aqui está tão justificado ou tão firme em Deus que não possa se perder. Só o fato de estarmos hoje nesta missa, que abre a primeira semana da Quaresma, já é sem sombra de dúvida um sinal da providência divina, do quanto Deus está ocupado em que mudemos o nosso quadro. Outros tombaram, outros não tiveram a sorte e a graça de chegar a mais uma Quaresma como nós chegamos. O que podiam fazer foi feito, o que Deus podia fazer por eles foi feito também. Agora não há mais nada a ser feito, já saíram do tempo, e para eles funciona aquela lei inexorável que diz: talis vita fines vita, se morre como se vive, se morre como se vive. Nossas paixões que agravam nossas feridas, a da sensualidade ou concupiscência, da soberba ou do amor próprio exagerado e da avareza ou do materialismo. O que provoca o agravamento delas? Os nossos excessos. Tudo o que passa do razoável, todas as vezes que passamos daquela linha onde podemos explicar de modo honesto, diante da nossa consciência diante da nossa própria consciência, diante de Deus, o uso que fazemos de qualquer coisa, se não podemos explicar, esse abuso é ração para as paixões. Portanto, tudo aquilo que se come além do necessário, se bebe além do necessário, se fala além do necessário, se ouve além do necessário, aquilo não se explica, não se justifica. Todo excesso ou exagero, não importa em que nível, não importa em que ação, tudo que ultrapassa o razoável e o justo é combustível e ração para as paixões. Evidentemente que alguém que pretenda, escuta aqui, alguém que pretenda a castidade, mas que se descontrola completamente quando está com o celular na mão, não vê nem o tempo passar, não sabe nem o que está fazendo ali, não vai ser casto nunca. Uma pessoa que não combate a sua tendência de criticar e de julgar os outros, que olhando para qualquer um já suspeita de imediato o mal, nunca o bem,
não vai vencer a sua soberba, jamais, jamais vencerá a sua soberba. Aquele que não vence o seu impulso de consumo e cuja razão que tem para comprar e acumular e guardar o que tem não é outra a não ser a própria vaidade, nunca será alguém desprendido, generoso, mas será um materialista, um egoísta, um apegado aos bens, incapaz de qualquer gesto de caridade e de serviço ao próximo. Então temos aí, meus senhores e minhas senhoras, um bom trabalho, um trabalho longo, que deve ocupar cada dia deste tempo quaresmal, cada dia. Precisamos uma espécie de fechamento para balanço. Porque 50% da nossa conversão garantimos aqui, sem a menor sombra de dúvida. 50% da nossa emenda de vida e da nossa conversão garantimos aqui, mas os outros 50% não aqui, lá fora, no dia a dia, no modo como lidamos, administramos e tratamos as criaturas que nos servem, das quais, infelizmente, em muitos casos, somos verdadeiros escravos. Escravos. Devemos esta tarefa, né? Então, portanto, nesta primeira semana, o mais importante é abrir os envelopes dos exames e tomar ciência, conhecimento do diagnóstico do céu a nosso respeito. Não nos deixar iludir por aparências ou pela boa opinião da sociedade, das pessoas à nossa volta. Porque, como diz a imitação de Cristo, os homens veem o lado de fora, mas Deus perscruta e sabe os corações. Não adianta querer enganá-lo. E enquanto não cuidarmos destas feridas, a da carne ou da sensualidade, a da soberba ou do excessivo amor à própria excelência e do materialismo, da avareza, continuaremos atraindo para nós. É com isso que o diabo conta para nos tentar, para nos fazer considerar que um mal é um bem. Ah, você não gosta? Ai, é bom. Você gosta, vai, faz, compra, toma posse, frui, aproveita. É bom, você gosta. Então, pouco efeito se realizará, pouco efeito vamos verificar de modo prático na nossa vida cristã, com relação ao que estamos dizendo aqui, se não tomarmos as devidas providências quanto ao império de coisas e criaturas que nos cercam lá fora. Olha aqui, muitas coisas e pessoas foram uma graça muito grande quando chegaram na nossa vida, sem a menor sombra de dúvida. Eu vou dizer aqui, muitas coisas e muitas pessoas foram uma verdadeira graça quando chegaram e entraram nas nossas vidas.
mas serão uma graça maior ainda quando saírem de nossas vidas. Chega! Já cumpriram o seu papel, agora só estorvam, são uma pedra de tropeço. Você não percebe? Você não percebe? Não quer admitir? Muitas coisas e pessoas foram uma grande graça quando vieram para a minha vida e para a sua, mas agora já não são mais. Voltarão a ser uma grande graça quando saírem da sua vida. E é esse balanço que temos que fazer. São essas as providências que precisamos tomar. Porque, olha aqui, não estamos mais que a 1 palmo do abismo. Qualquer um que no confiteor da missa diz que é pecador, que se reconhece como pecador, está dizendo: eu estou a 1 palmo do abismo. Você não levanta quem não quer ser levantado, você não ajuda quem não quer ser ajudado. Pouco nosso Senhor Jesus Cristo poderá fazer por aqueles que estão convencidos de uma autojustificação ingênua, apoiada no fato de que nunca mataram e nunca roubaram. Aí não preciso me preocupar com estas coisas. Eu nunca matei e nunca roubei. Quando Satanás caiu no inferno feito para ele e para os seus seguidores, não caiu lá porque tinha matado ninguém nem roubado ninguém. Foi a soberba que o levou para lá. O amor desordenado de sua excelência, de sua altura e de sua beleza que o levaram para lá. Ele não matou ninguém nem roubou ninguém. Deixe de cair nessa conversa fiada que você conta para si e deixa os outros contarem também. Eis aí, senhores, o desafio lançado aos que sabem que o céu é o maior bem a conquistar e o inferno o maior mal a evitar. Quem sabe que o céu é o maior bem a conquistar e o inferno o maior mal a evitar, não vai achar nada do que estamos dizendo aqui difícil demais ou complicado demais. Pelo contrário, que a graça nos acompanhe, que o anjo da guarda nos defenda. Evidentemente, quando Satanás se dá conta de que alguém começa a se mexer, porque foi avisado, porque foi alertado, vem com toda a carga. Aí que avança com toda a carga. Então eu termino esta catequese, esta meditação, pedindo a Deus a particular proteção dos anjos, dos nossos santos anjos da guarda, porque quem estiver disposto a começar esse combate, essa luta, vai ver que vai precisar de toda a ajuda e de toda a proteção. Satanás é um feitor de escravos. Ele caça os que foram dele. Nunca se dá por vencido. Não pensem que o diabo pensa: agora ele é santinho, ele é da igreja, não, agora não mexo mais com ele, não mexo mais com ela. O senhor vai muito enganado. Ele é um capataz, é um feitor de escravos.
O orgulho, a soberba dele, ele é um mau perdedor. Satanás não perde de bom grado nada nem ninguém, e ele vai nos caçar até o fim. Até o fim. Quem está seguro aqui no mundo? Fala para mim, fala para eu ir. Onde está o lugar de segurança? Onde existe um lugar blindado, onde se possa dizer, ali o demônio não entra, ali ele não tenta? Não há esse lugar, não existe. Nossa única chance é ouvir os apelos de Deus agora, nesses dias de salvação, como disse o apóstolo. Agora é o tempo da salvação, agora é o dia da salvação. Ouvindo os apelos do Senhor, corresponder à altura, porque Deus, que não precisou de nós para nos criar, não vai nos salvar sem nós. Seria heresia quietista dizer, não, eu fico quietinho aqui, tudo bem, e depois eu vou para o céu. Não existe isso. Sendo o que somos, estando onde estamos, se não cooperarmos com Jesus Cristo, que hoje desce até nós, vamos nos perder. Vamos nos perder. Ficaremos, olha, é da minha experiência, que uma alma pode ficar iludida a vida inteira e assim morrer. Eu conheço casos de gente que se iludiu na adolescência. Olha aqui, se deixou iludir na adolescência e chegou à morte iludido, com a mesma ilusão da adolescência. Depois dos 80 anos, ainda alimentava as cegueiras, os sonhos, os delírios, os devaneios, as ilusões da adolescência. E ai de quem falasse qualquer coisa. Porque a gente morre como a gente o quê? Como a gente vive. Tomemos a peito esta tarefa. O anjo da guarda, nosso primeiro diretor espiritual, o santo anjo da guarda, nos dará o auxílio necessário e a defesa necessária, se mostrarmos por atos que agora estamos do lado do médico, não contra o médico, mas do lado dele, do ponto de vista da cura da nossa enfermidade, que aceitamos o diagnóstico a nosso respeito e de que nos submetemos ao tratamento sem teimosias, sem rebeldias, mas no espírito de humildade e de contrição, certos de que, mais do que nós, quem quer nos salvar é o próprio Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.